Olá, boa noite. O Senado vai votar na próxima terça-feira a medida provisória que reformulou a estrutura do governo e reduziu o número de ministérios de 29 para 22. Hoje pela manhã, o plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação no texto. Os deputados modificaram alguns pontos da proposta original. O texto aprovado pela Câmara retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça e o devolve para o Ministério da Economia. Os deputados rejeitaram a recriação do Ministério da Cultura e do Ministério do Trabalho e mantiveram a fusão dos antigos Ministérios da Integração Nacional e das Cidades no Ministério do Desenvolvimento Regional. Pelo texto, o Ministério da Justiça volta a ficar responsável pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que estava no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A demarcação de terras indígenas sai do Ministério da Agricultura e volta para a FUNAI. Os deputados tiraram do texto uma emenda da comissão mista que proibia os auditores fiscais de compartilhar com outros órgãos, inclusive o Ministério Público e Polícia Federal, informações que não fossem estritamente relacionadas a crimes de ordem tributária. Concluída a votação na Câmara, a medida provisória da reforma administrativa será analisada agora pelo Senado. Para não perder a validade, a MP precisa ser votada até o dia 3 de junho. O presidente Davi Alcolumbre disse que a matéria estará na pauta do plenário na próxima terça-feira. A pauta para apreciarmos a medida provisória 870 fica transferida para a próxima sessão deliberativa ordinária regimental na próxima terça-feira, dia 28 de maio. Nós vamos defender o COAF com o ministro Moro. Essa é a posição que está no nosso relatório, mas isso depende da decisão do plenário do Senado. E na terça-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai conversar com os líderes partidários sobre o risco da medida provisória que muda a estrutura do governo perder a validade, caso os senadores queiram fazer alguma alteração na MP. O líder do PSL no Senado Federal, o senador Major Olímpio, disse que vai apresentar um pedido de destaque durante a votação para manter o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, sob o comando do Ministério da Justiça. Eu tenho certeza absoluta que a votação pode ser diferente na hora que voltar para a Câmara depois de nós suprimirmos esse texto nefasto e o COAF ficar na Justiça. O COAF mais aparelhado, o COAF com um direcionamento melhor, ele vai andar sim, ele vai rastrear a lavagem de dinheiro, o crime organizado, o dinheiro das milícias, o dinheiro das facções criminosas, o dinheiro do criminoso político. Principalmente por isso que foi arrancado. Do ponto de vista do prazo, qualquer alteração que for construída e legitimamente pode ser construída por qualquer parlamentar em relação a um destaque dessa medida provisória, pode acabar comprometendo o prazo de apresentação e de validade dessa medida provisória. Portanto, a gente vai conversar com os líderes na terça ainda em relação a essa questão dos prazos regimentais de validade de uma medida provisória e tentar levar para o plenário do Senado uma votação que busque o consenso e o entendimento de nós mantermos a estruturação que o governo decidiu com a redação da MP 870. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em audiência na Comissão de Meio Ambiente que a Agência Nacional de Mineração, vinculada ao Ministério, tem 16 profissionais para fiscalizar barragens em todo o país. O mínimo necessário são 40 fiscais. O ministro foi convocado para explicar as providências em relação ao rompimento iminente de uma barragem da Vale em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A mina Gongo-Soco foi desativada pela Vale em 2016. Nos últimos dias, o alerta de segurança subiu para o nível máximo, indicando que a barragem pode ruir até este fim de semana. O ministro de Minas e Energia contou aos senadores que o governo monitora em tempo real a barragem e detalhou as medidas tomadas. O isolamento da região e a área de risco
pela Defesa Civil, eu mencionei isso, 400 moradores foram retirados no dia 7 de fevereiro, na madrugada do dia 7 de fevereiro. O dano ambiental ele será mitigado e está em andamento já há algum tempo com instalações de novas estruturas de contenção do rejeito, que está sendo realizado pela empresa, e também presença permanente da Defesa Civil estadual e com, evidentemente, o acompanhamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, da nossa Secretaria de Defesa Civil, Secretaria Nacional de Defesa Civil, né, e outros órgãos federais. O método de construção das barragens foi debatido na reunião. O ministro de Minas e Energia lembrou que, em fevereiro, o governo editou um ato estabelecendo que as 84 barragens de rejeitos do tipo A montante existentes no país serão desativadas até 2021. É o sistema mais barato, por outro lado, é o mais perigoso. Foi do tipo A montante a barragem de Brumadinho. Nós temos que começar a pensar sobre o que o próprio nome já diz, o que vale a pena. O que vale a pena? Nós tirarmos um ouro que é levado para fora com um pagamento ínfimo de imposto e deixarmos para trás uma barragem que pode comprometer 1/4 da população do nosso país? Somente se de agora para frente nós conseguimos estabelecer no Brasil uma política muito clara, sem barragem de rejeito. Quer explorar o minério, serão muito bem-vindos, mas a deposição tem que ser a seco e os materiais, todos aqueles que forem usados como rejeito, deverão ser tratados da forma correta. É isso que o Estado tem que dizer. Vou lutar com um por um dos senadores e senadoras dessa casa para que a gente aprove uma resolução. Em 10 anos, o Brasil não poderá mais ter nenhuma barragem de rejeito mineral nem industrial. O ministro disse também que duplicou o número de fiscais de barragens de 8 para 16, mas reconheceu que está longe do ideal. Esse número, de janeiro de 2019, 8 servidores nós tínhamos para fiscalização de barragem, a vistoria de campo. Em maio, já duplicou para 16. Mas eu pergunto, qual é o número necessário? 40. Nós temos limitações em termos de concurso. Evidentemente que o governo está aberto para as necessidades emergenciais que surgirem e estamos trabalhando nesse sentido, mas um concurso público não se faz também de um dia para a noite. Uma comitiva de senadores da Comissão de Meio Ambiente vai estar em Barão de Cocais nesta sexta-feira para verificar as medidas adotadas pelo poder público em relação ao risco de rompimento da barragem de rejeitos da Vale. E a Comissão Parlamentar de Inquérito de Brumadinho continua seu trabalho. Os senadores ouviram hoje o diretor da Agência Nacional de Mineração e o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, 2 autoridades na fiscalização e no licenciamento de barragens. Tragédia ou crime? O rompimento da barragem que há 4 meses matou cerca de 300 pessoas em Brumadinho continua a ser investigado. Enquanto isso, outros rompimentos podem acontecer a qualquer momento, como o da mina de Gongo Soco, que aflige a população de Barão de Cocais, também em Minas Gerais. O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração explicou em depoimento à CPI de Brumadinho, no Senado, que a barragem de Gongo Soco já estava interditada por falta de declaração de estabilidade. E ela não é a única. Hoje nós temos aproximadamente 46 barragens interditadas por decorrência de laudos que estão em processo ainda de declaração. Não tem laudo de estabilidade. Está processando, não tem. Exatamente. O secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais também foi ouvido pela CPI. Em 2017, ele modificou o processo de licenciamento ambiental no Estado, o que teria facilitado a autorização de alterações na barragem de Brumadinho. Essa simplificação de procedimento de licenciamento ambiental de barragens pela secretaria que o senhor hoje comanda, contribuiu ou não para o acidente de Brumadinho?
Os mesmos documentos de licença prévia de instalação e de operação estavam nesse licenciamento. Estudo de impacto ambiental, as compensações ambientais, tudo isso estava dentro desse licenciamento. Qual que é a diferença? A diferença é que, ao invés de você passar pelos licenciamentos sequenciais, toda a fase do licenciamento, mas por etapas, com as características de cada licença, é analisado simultaneamente pelos analistas. Os senadores reclamaram que a situação das barragens não mudou e que ninguém assume responsabilidade. É crime ou não é crime? Como foi a repetição praticamente de Mariana, não tem dúvida que existe um crime forte. O senador Jorge Cajuru criticou uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal em relação à CPI de Brumadinho na Câmara. Mendes determinou que a pessoa convocada pela CPI, se tiver habeas corpus, não precisa nem comparecer à oitiva. Ministro Gilmar Mendes afirma que fazer investigado ir, mesmo ele podendo ficar em silêncio, serve como abuso da investigação. Digo que o Supremo Tribunal Federal tem todo o nosso respeito, tem toda a nossa consideração, mas as decisões que estão sendo tomadas também dentro de um vácuo legal estão invadindo a competência do Parlamento. E nós precisamos deixar um recado muito claro que o Senado é a casa onde nós colocaremos fim a esse tipo de atitude, se não houver por parte do Supremo uma própria consideração ou uma reflexão sobre onde está o limite do trabalho dos ministros do Supremo. Facilitar a ação de divórcio para mulheres vítimas de violência e melhorar o conhecimento sobre autismo nos censos demográficos. São os objetivos de projetos aprovados na reunião de hoje na Comissão de Direitos Humanos. Pelo projeto, os censos demográficos passarão a incluir referências mais detalhadas sobre o autismo. O objetivo é facilitar a coleta de informações sobre a síndrome e como ela se manifesta na população. Esse é o mérito que vemos no projeto. O Estado e a sociedade passarão a dispor de conhecimentos confiáveis sobre as condições e as demandas das pessoas com autismo, distribuídas que estão por todo o território nacional. Também foi aprovado o projeto que obriga as bibliotecas públicas a comprarem livros em versão acessível a pessoas com deficiência, num percentual mínimo de 5% do total da compra. Outra proposta aprovada atribui aos juizados de violência doméstica e familiar a competência para julgar ações de divórcio. O juiz deverá informar a vítima da possibilidade da ação, que, se aberta, terá prioridade. É uma pauta que realmente nos aflige, que me deixa na condição de, como mulher, angustiada, porque a gente tem que, de alguma forma, barrar a ação desses agressores. E o mais triste é, como eu sempre falo, geralmente ele está do nosso lado. A saída do Reino Unido da União Europeia não vai prejudicar as relações britânicas com o Brasil e pode até facilitar algumas questões comerciais. Essa é a opinião de um professor inglês ouvido hoje pela Comissão de Relações Exteriores. A Comissão de Relações Exteriores do Senado fez ontem uma audiência pública sobre as perspectivas das relações entre Brasil e o Reino Unido. O diretor de um instituto britânico especialista em Brasil acredita que devem surgir oportunidades. É bem possível que as relações comerciais do Reino Unido vão mudar um pouco depois da saída do Reino Unido. Só para dar um exemplo, uma percentagem relativamente alta, por enquanto, da comida que o país importa vem da Europa continental. Isso não é necessariamente fixo, não é? Pode ser que, com relações com o Brasil, que é um grande produtor dos bens agrícolas, que o Reino Unido pode ser aberto às exportações brasileiras nessa área. O ex-embaixador em Londres, Roberto Jaguaribe, ele falou, está demorando 20 anos para costurar um acordo União Europeia-Mercosul, por que não pensar num acordo comercial Reino Unido-Mercosul?
seria muito mais fácil, teríamos muito menos barreiras nas negociações. O professor do King's Brazil Institute acredita que o intercâmbio acadêmico também deve continuar. Eu espero que podemos manter diálogo sobre questões como o intercâmbio acadêmico, não é, que está crescendo desde o programa de Ciências Sem Fronteiras, em que 10 mil alunos brasileiros chegaram no Reino Unido, principalmente nas áreas de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estudaram lá em todos os níveis, graduação, pós-graduação, e voltaram para o Brasil tentando ajudar o Brasil a inovar, não é? Em várias áreas. Mas, apesar do fato que Ciências Sem Fronteiras diminuiu bastante, ainda temos muitos intercâmbios. Em abril, a comissão aprovou a criação do Grupo Parlamentar Brasil-Reino Unido, proposta que aguarda a confirmação do plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa 5 propostas contra o aborto. No Congresso, a estratégia de quem defende o aborto é pelo menos manter os 3 casos já permitidos atualmente. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. Na semana passada, nós vimos a opinião de quem defende a proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto desde o início da gravidez. Ou seja, os argumentos de quem é contra o aborto. Hoje vamos saber como pensa o outro lado, quem defende o aborto e pretende votar contra a PEC. Para o senador Humberto Costa, médico e ex-ministro da Saúde, o aborto deve continuar a ser permitido, pelo menos nos 3 casos já em vigor no país. São 2 previstos no Código Penal, estupro e risco de morte da mãe, e 1 autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, de fetos anencéfalos. Se o relatório da PEC, que proíbe o aborto desde a concepção, for aprovado, apenas os casos do Código Penal ficariam preservados. O aborto de anencéfalos seria proibido. Além dos 3 casos já permitidos atualmente, o senador vai além e defende legislações de outros países que liberaram o aborto até a 14ª ou 15ª semana de gravidez, período em que o feto ainda não é viável, segundo Humberto Costa. Os impactos para a saúde pública e a liberdade da mulher são os 2 principais argumentos do senador para defender a liberação do aborto. Sou defensor de que o problema do aborto deva ser tratado como um problema de saúde pública e também como um direito de escolha da mulher. Não quer dizer que a sociedade ou o poder público vai estimular o aborto, não. Ao contrário, tem que desestimular, garantir educação sobre direitos reprodutivos, tem que garantir os métodos preventivos da gravidez, tem que trabalhar as adolescentes também e os adolescentes em relação a isso. Por que no Brasil isso ainda é um tema polêmico que os parlamentares, os políticos no geral, até na época das eleições, evitam? Obviamente que tem a ver com a religiosidade, né, da população. Lógico que ninguém pode querer impor uma visão religiosa ou ideológica a quem quer que seja. Ninguém deve querer impor que as pessoas devam fazer aborto. Mas também não é correto que as pessoas que não professam uma determinada fé ou que têm uma visão diferente sobre o tema do aborto não tenham o direito de fazê-lo em condições que são aceitas pela sociedade como um todo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Encerramos essa edição com imagens da apresentação do Coral do Senado em Família, no Salão Nobre do Senado Federal. Uma ótima noite para você e até amanhã.